Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de microserviços. Eu quero falar sobre, tipo, o que que são, como é que a gente define, como é que a gente aprende, né? Essas coisas. Vamos lá? Você deve ter achado a definição um pouco abstrata e, tipo, resolvi falar a semana toda de microserviços e a gente tá pensando assim, cara, você vai no quarto vídeo da semana falar sobre como se aprende, né? Sim, porque foi a coisa básica. Vou procurar aqui no Blue Sky e ver o que, que as pessoas falam. E aí primeiro ver um post aqui de uma pessoa, chama, não sei, não conheço, não me segue, não sigo ela, mas é um estudante de computação, né? E aí tá o Jeff comentando, né? E a pessoa pergunta, ok, mas como é que você quer que uma pessoa aprenda sobre microserviços? A minha estratégia consiste em livros não está a funcionar, né? E aí, assim, tipo, primeiro que realmente é difícil aprender. Eu já contei aqui várias vezes que eu comecei a ouvir essa discussão lá pro 2000 e talvez antes de 2015, né? Mas eu lembro que em 2015 eu mudei de empresa, cheguei numa empresa e tinha essa discussão, mas era uma discussão muito abstrata. Tipo, era uma discussão totalmente abstrata. Ah, a gente tem que usar microserviços. Ah, qual que é o tamanho do microserviço? O tamanho do e aí era o que eu falei no vídeo anterior, né? Era uma discussão que tentava se achar um caráter objetivo, mas não se achava um caráter objetivo. Se achava um caráter mais subjetivo, né? E aí eu volto para aquele post que eu falei, né, de manhã, que era da lei de com reversa, né? Que eu li aquela leitura da lei de Conway e eu lembrei muito E aí tem um outro lado do post, né? Que era a questão do Fordismo, né? O que é o Fordismo? Fordismo é quando vamos pensar assim, o Ford na história, e aí isso vem do Taylorismo um pouco antes, mas o Ford foi esse que aplicou o limite, isso, né? O Ford na história da gestão, né? Ele era assim, como é que fábricas funcionavam? Fábricas funcionavam botando um monte de gente, um monte de gente no mesmo lugar fazendo uma única coisa. Então, por exemplo, antes das fábricas tinha um artesão fazendo um tênis lá. Depois botava um monte de artesão fazendo um monte de tênis lá. Depois criou-se uma linha de montagem, cada pessoa fazia uma única coisa. Então, na minha visão, microserviços, ele se encaixa quando assim, as empresas decidem quebrar os processos em vários processos, em vários softwares, se comunicando. Então, assim, tudo que um microserviço faz já era feito antes por um monolito ou por uma arquitetura baseada em serviços, né? Os macroserviços, né? Como a arquitetura baseada em serviço, ela já acontecia antes do microserviço. Ela é anterior ao microserviço, tá? Mas qual que é a diferença do microserviço? O microserviço, a diferença é que eles surgem pós-DevOps. Entendeu? Uma arquitetura baseada em serviço, ela surge pré-DevOps. Então já existia algo similar. Tudo que eu posso estar falando aqui podia já ser aplicado antes. Podia, porque já existia ali. Você fazia integração de sistemas. Aí você tinha. Como é que era a forma de integração de sistemas? É o. ETL, né? Extract, Transfer and Load, né? Extrai, transforma e carrega, né? Você já fazia a integração de serviços por ETL. Aliás, era bem comum a integração de serviços por ETL, e isso era de uma arquitetura baseada em serviço, até entre empresas. Né? Eu implementei ETL para rodar entre diversas empresas. Né? Então você já tinha as integrações. A diferença de microserviços é que elas surgem no contexto de DevOps e elas surgem por um nível de granularidade maior. Né? Então ali, como eu falei de manhã, né? Você tem um departamento ali que ele tinha um serviço, tinha uma empresa que tinha um serviço. Agora ele vai aparecer para cima, né, como um serviço único, mas para baixo ele vai ter uma granularidade maior, vai quebrar interfaces, né? Então você pode ter ali a interface de um subdomínio da empresa, uma interface de outro subdomínio, mas assim, para o cliente, assim, pensa só, o lado do cliente, o cliente não se importa. Tipo, eu vou alugar um carro, né? Ele não se importa se eu tô na área de pagamento, se eu tô na área de catálogo, se eu tô na área de agendamento, se eu tô na área de não sei o quê. Ele não se importa. Debaixo da forma como você organiza o software, sim. Ali você se importa, porque o microserviço é uma questão de gestão. Ela não é uma questão de tecnologia, é uma questão de gestão. A questão de tecnologia tá ali no DevOps. Até porque assim, se eu pegar o livro máximo do microserviços, tá bem aqui, é um livro branquinho que tá bem por aqui, opa, deve ser por aqui, ó. Deve estar por aqui,
que é o Criando Microserviço do Sam Newman, né? O Criando Microserviço do Sam Newman, eu não li o livro todo, porque o livro é grande pra caramba, e eu comprei ele por causa de uma promoção e eu não li ele, né? O livro do Sam Newman, mas eu li os 2 primeiros capítulos, né? O livro do Sam Newman, ele define microserviços como você quebrar a sua empresa de uma forma que você consegue, você consegue entregar os serviços de forma independentemente. Então, assim, o microserviço ele vai basear a sua entrega, a principal coisa que define o seu serviço é a forma como você entrega o seu software. Se cada time atua de forma independente e ele consegue fazer deployments de software de forma independente, você tem microserviço. Agora, se cada time não atua independente, você não consegue integrar o seu software, integrar ele de forma independente, então, assim, por exemplo, o time de pagamento vai fazer uma release nova e para essa release a gente vai ter que atualizar o front, que vai ter que atualizar não sei o que vai ter que atualizar não sei o que vai ter que... Você não tem microserviço. Você não tem. Você tem uma arquitetura baseada em serviços clássica. Por quê? Porque ali vai ter, assim, olha, vou integrar uma quebra de alguma coisa aqui, né? Tá, beleza. Então, assim, consegui definir microserviço? Não sei. Tipo, você que tem que me falar se ficou boa essa definição. Então, vou voltar aqui. Ela tem 2 pontos, né? O primeiro ponto, ela é gestão. Microserviço é questão de gestão. Então, assim, ele não começa com os devs. Ele não termina com os devs. Ele começa com o corpo o nível gerencial da empresa, né? Ele começa com, sei lá, o CTO definindo quais são as áreas da empresa, como é que elas vão se integrar, definindo quais são os processos, depois o gestor de cada processo definindo quais são os processos, a implementação desses processos, e aí ela vai refletir em software. Então, se não tiver esse processo anterior, não adianta você fazer. Esquece, né? E aí depois ele vai se refletir também na questão de cada equipe vai poder entregar software de maneira independente, né? E aí, beleza, como é que eu estudo microserviços, né? Bom, primeiro eu acho que tem um lado de DevOps, né? Você saber, porque eu falei ontem de observabilidade, né? Observabilidade é uma questão de microserviços. Por quê? Porque antes você tinha um software, um time de suporte olhando para aquele software. Hoje você tem uma pluralidade maior de software, né? Rodando de forma independentemente, rodando às vezes de forma até desconhecida, tipo, às vezes a empresa mostra aquela bola lá cheia de ligações e fala assim, esse a gente tem 500 mil microserviços. Eu acho assim, tipo, cara, quando o gestor fala assim, eu tenho microserviço que eu nem sei o que faz, eu falo, putz, velho, se você não tem algo automatizado ou pelo menos alguma coisa que fala assim, olha, eu tenho pelo menos assim um catálogo, né? Alguma coisa que cataloga eles. Tipo, quando eu vou fazer o deployment deles, né? Ou eu tenho um sistema que faz deployment automatizado e que a pessoa tem que botar uma descrição, né? Ou porque assim, se você tem isso aí e você não tem um controle, você não sabe o que está acontecendo no seu software. E você não sabe nem o que ele está fazendo, cara, é um risco para sua empresa, né? Ou você pode estar usando, tô gastando infra ali desnecessária, porque eu não sei o que ele está produzindo. Isso é um risco também, né? Mas voltando, porque o foco aqui é falar como se aprende, né? Eu gosto de aprender através dos padrões de microserviço, né? E aí, assim, tem um site que é o microservice.io, né? .io, eu gosto dele bastante, né? Mas é padrões, cara, não implica que você vai ter que usar ou não. Você tem que entender o que é padrões, né? Padrões é uma coisa que... Eu falei no vídeo da manhã, né? Padrões é uma coisa que você se inspira nele e você constrói, né? Tem alguns padrões que são óbvios, né? Por exemplo, um dos que tá lá, que se eu tivesse visto esse site muito tempo atrás, eu teria evitado vários erros, que é o Shared Database, né? O Shared Database é um padrão básico. Você não vai compartilhar tabela entre microserviços. E aí volta no que eu falei, né? Por exemplo, imagina que se você compartilhar, às vezes um time vai integrar uma mudança lá na base de dados que vai obrigar outro time a mudar o software. Por quê? Porque a base de dados ela tem esquema bem definido e você pode quebrar. Mesmo que seja uma base de dados sem esquema lá, um mongo ou alguma outra coisa, você pode quebrar o seu software, o software do outro. Se você mudar a estrutura da base, se você botar se um cara que era inteiro vira string, se um cara que era string vira outra coisa, se você quebra a base de dados, você quebra o sistema da pessoa. E aí você vai precisar fazer deployment coordenado, né? E aí tem o outro padrão lá, que é uma base de dados por... Então, assim,
como é que você vai estudar microserviços? Eu acho que assim, você tem que primeiro olhar para os frameworks, né? Porque assim, antes de você olhar para os micropadrões, os padrões, você tem que olhar para os frameworks. Olhar um framework lá, pega o Quarkus lá e ver como é que eu uso o Quarkus, né? Ou como é que eu uso como é que eu uso o Spring Boot, né? Como é que o Spring Boot me expõe as métricas dele de forma que eu possa usar, né? De forma me integrar, né? Cria lá uma API básica e diz como é que ele me expõe. Uma coisa legal de microserviço também é saber o Open API, né? Tipo, como é que o microserviço vai expor a API dele para que os outros possam consultar. Porque assim, se eu fosse o CTO da empresa e tivesse vários microserviços, a primeira coisa que eu faria era ter assim, olha, todo microserviço vai ter que ter uma Open API em tal URL, e todo serviço, ou uma API ou uma Async API, né? E todo microserviço que tiver aqui, ou pelo menos um XML de descrição, um JSON de descrição, que se não tiver, não está em deployment. Se não tiver, a infra vai matar aquele serviço. Então, assim, quem for responsável por aquilo, se for responsável não existe mais, alguém vai pegar aquele código, vai ver o que aquele serviço faz, por que aquele dele está ali, o que ele faz, né? E ele vai expor, isso vai estar numa interface. Uma interface que, tipo, a pessoa chega lá e fala, tem 2.000 microserviços, tá aqui, eles fazem tal coisa, o responsável por eles é tal time, porque também tem times responsáveis, né? Assim, microserviços, ele tem uma ligação intrínseca com os times. Lembra que eu falei, é uma questão de gestão. Microserviço é uma questão de gestão. Não é uma questão de tecnologia, nem uma de técnica. Quer dizer, uma questão de técnica, mas uma questão de técnica de gestão. É como você associa o deployment, a equipe e o software, né? Você não tem o software, mas é como aquela coisa abstrata que todo mundo trabalha para o software. Você tem os departamentos que eles têm software, né? E aí já se pressupõe que existe uma onipresença do software, então todo departamento vai ter o software em questão, né? E o microserviço é uma questão de gestão, né? E aí, deixa eu continuar aqui. Você vai estudar aquele framework, né? Vendo o que ele se propõe. E aí, quando você estudar o framework, você vai olhar, por exemplo, vamos pensar aqui, eu quero fazer lá E eu recomendo você estudar o framework mesmo. Estudar o framework e saber cada padrãozinho. Então, sei lá, deixa eu abrir aqui o Microservice.io. Microservices.io. Eu já li o livro, né, do Microservice.io, né? Aliás, um dos padrões é o Saga. Eu tenho um vídeo de Saga, eu vou tentar deixar linkado aqui, se eu não lembrar, ele vai ter muita coisa lá, assim. Se você não sabe inglês, traduz, né? Ele já começa aqui com o que são microserviços, aí fala independente, aí fala uma coisa que o Sanimo fala, que é fazer o deployment independente. Eles são loosely coupled, provavelmente que cada microserviço não tem que depender de detalhes internos do serviço. Eu já falei isso ontem, talvez, né? E aí tem um outro artigo que é muitos artigos da área de gestão, né, galera? Vou partir para os padrões, que os padrões é o que importa aqui. Vou até abrir os padrões, ó. E aí, assim, eu vou recomendar aqui você ler alguma coisa aqui, ó. Eu acho que o estilo de comunicação é o principal, né? Você quer aprender microserviços? Vai aprender o que é o estilo de comunicação. E vai aprender... tem o Remote Procedure Invocation, que é o famoso RPC, né? O Circuit Breaker. Circuit Breaker é um padrão de microserviço. Vê como... Aí você procura aqui, ó. Circuit Breaker e como é que implementa no seu framework, né? Ou vê aqui, por exemplo, Independent Consumer. Não sei como é que implementa isso no framework. Eu implemento isso no Kafka de algumas formas, né? Mas assim, não sei como implementa, né? Aí você vai ter, ó, a Saga, Aggregate, Event Sourcing. Tá até meio confuso aqui, ó. Eu acho que eu usaria de forma de testing, né? Teste. Tem os vários tipos de teste. Observabilidade, que eu falei, né? Aliás, a observabilidade vai muito além do que eu falei, né? Assim, se você ler essa página, você vai entender que ela vai muito além. Então, galera, assim, nesse cafezinho, eu tentei definir de forma simples o que é microserviço, né? E aí eu volto até para o Microservice.io. São serviços que eles podem ser deployados de forma independente, podem ser entregues, botados em produção de forma independente, e eles dependem basicamente de uma interface externa. Você não... um microserviço não conhece detalhes de implementação de outro. Se conhecer, tá errado. Tá errado. Assim, tá errado de assim, mas por que precisa fazer? Tá bom, mas uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar merda, assim. É engraçado que a gente fala assim, tá errado, as pessoas ficam sentidas, né? Mas, pela minha experiência, quando assim, alguém fala, não, isso aqui pode dar merda, cara, uma hora vai dar merda. Mas nunca deu.
Tá bom, mas uma hora vai, uma hora vai. Se não deu, é porque o software não viveu o suficiente, né? E o tanto de merda que eu. Aliás, eu tava falando sobre um negócio que eu já tinha olhado há muito tempo, falando, não, isso vai dar merda, deu merda. É, no produto nosso. Mas é a vida, segue a vida. A vida é assim, a gente vai consertando as merdas que às vezes são criadas porque faltou tempo ou faltou conhecimento, né? Que eu tava falando de manhã, porque faltou conhecimento, talvez faltou tempo. A pessoa fez lá. Na verdade, eu acho que a culpa é do seu Roberto, mas tudo bem. Seu Roberto, pra quem não sabe, procura meu vídeo do seu Roberto aí, que aí vocês vão entender o que eu tô falando, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Então, se eu te ajudei, comenta aí. Compartilha alguma coisa que você achou interessante. Joga no zap de alguém aí. Compartilha o vídeo com alguém. Ajuda o canal a crescer. Valeu. Boa tarde pra vocês.